Oi, gente! Então, eu voltei para fazer a parte 2 do vídeo, onde eu apresentei para vocês 15 técnicas de gestão emocional que estão nesse livro do Augusto Cury, Gestão da Emoção. Então, antes de tudo começar, se você ainda não assistiu o vídeo parte 1, procura aí o que fazer quando o assunto é ansiedade, assiste o vídeo completo e volta para cá. E eu quero te lembrar que no final do vídeo eu vou te falar o porquê que esse tema foi tão importante e ele é tão importante. Então permanece aí, fica até o final e aí você vai descobrir o porquê de tudo isso. Então, vamos começar? Bom, então a nossa técnica número 16 e 17 é: estabeleça metas claras, tenha foco e tenha disciplina. Ter meta é essencial, mas a gente precisa buscar não colocar metas muito difíceis, porque muitas vezes é difícil de cumprir. E quanto mais difícil, mais fácil a gente desiste, principalmente se nós não tivermos foco e disciplina. Então comece com metas claras e simples, né? E sem desistir no meio do caminho. Mantenha o foco, porque quando nós não mantemos foco naquilo que nós queremos, aonde nós queremos chegar, a gente acaba gastando muita energia e não sai do lugar, né? Dessa mesma forma com a disciplina, se a gente não tiver disciplina e se regrar para cumprir aquela meta simples, então a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, ter metas claras, ter foco e ter disciplina vai nos levar até o ponto aonde nós desejamos chegar. Técnica número 18. Todas as escolhas implicam em perdas. E essa técnica, na verdade, ela é bem simples. Nós precisamos entender que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Quando eu escolho algo, eu preciso abrir mão de outra coisa. Por exemplo, eu quero ter um certificado, mas para mim não basta só ter um certificado, eu quero ser um profissional de qualidade. Então, para que isso se concretize, eu vou precisar abrir mão do meu tempo de lazer, de ficar horas assistindo série ou de ir para uma festa, por exemplo, para pegar esse tempo, estudar e me dedicar para me tornar o profissional de qualidade com um certificado que eu desejo ser. Então, para que eu consiga cumprir uma coisa, eu vou precisar abrir mão de outra. E é isso o que essa técnica nos ensina. E a nossa técnica número 19 é: treine suas habilidades no tempo de paz. Nós sabemos que a nossa vida tem momentos de paz, de tranquilidade, e existem alguns momentos onde a tempestade vem, o que muitas vezes é inevitável. Mas nós podemos, nesse tempo de paz, buscar treinar as nossas habilidades para nos prevenir nesse tempo de tempestade. Ou, quando essa tempestade chegar, a gente consegue trabalhar e nos adequar de uma forma mais saudável, né? De uma forma mais simples e mais habilidosa, fazendo com que tudo isso se torne um pouco mais fácil para vencer. Técnica número 20. Treine pensar em outras possibilidades. E para pensar em outras possibilidades e fazer esse treinamento, a gente vai precisar nos aquietar, começar a observar mais as coisas, começar a ouvir mais as coisas e falar menos. A gente vai precisar deixar de ser tão mente engessada, que é quando a gente faz tudo sempre do mesmo jeito, tudo naquela programação, de forma tão metódica, né? Para que a gente consiga permitir com que a imaginação e a criatividade fluam dentro de nós. E dessa forma, quando a imaginação ou a criatividade estiverem fluindo dentro de nós, a gente vai conseguir pensar em outras possibilidades, pensar em coisas diferentes. E isso vai nos tornar pessoas mais leves e, consequentemente, com um emocional muito mais saudável. E a técnica número 21 é a arte de ouvir o inaudível e de observar o invisível. Na verdade, isso parece ser bem estranho, né? Como que a gente vai observar, ver alguma coisa que é invisível ou ouvir aquilo que nós não conseguimos ouvir. Mas isso significa que a gente precisa parar de falar tanto e ouvir mais. Na verdade, se baseia em ser um observador. Quando a gente consegue observar aquilo que está acontecendo à nossa volta, nós conseguimos ver além daquilo que os nossos olhos conseguem ver, né? E a gente consegue ouvir além do que aquilo que os nossos ouvidos conseguem ouvir, do que o som audível que está no ambiente.
Então, dessa forma, sendo um ser observador, nós vamos conseguir ouvir o inaudível e observar aquilo que está invisível. A técnica número 22, ela nos ensina que nós devemos buscar muito mais a sabedoria do que a inteligência. Por quê? Pessoas inteligentes são aquelas que aprendem as coisas sozinhas, com as lições que a vida vai dar. E as pessoas sábias são aquelas que aprendem as lições observando as pessoas que estão à sua volta. Então ela observa que um amigo está passando por uma dificuldade e agiu daquela maneira, ou até mesmo por algo bom. Mas o que acontece é que por ela observar aquilo, se ela precisar enfrentar aquela dificuldade, ela já sabe como que ela vai agir, o que funcionou ou não funcionou quando a pessoa que estava à sua volta vivenciou tudo aquilo. Então, nós precisamos buscar ser pessoas mais sábias. Assim a gente consegue ser mais observador e estar preparado para aquilo que pode ou não acontecer à nossa volta. Já que as pessoas inteligentes acabam enfrentando as coisas sozinhas e muitas vezes aprendendo de uma forma não tão legal. Técnica número 23. A dor nos constrói ou nos destrói. Essa técnica ela é interessante porque a gente sabe que ninguém gosta de sentir dor, mas que em algum momento dessa vida nós já passamos por algo que nos trouxe dor. Mas é aí que tudo começa, a gente vai permitir com que essa dor nos destrua ou deixar com que a dor nos construa. Quando nós deixamos a dor nos construir, nós nos permitimos ser pessoas mais experientes, maduras, pessoas que compreendem mais, que têm mais empatia, que falam menos e ouvem mais, pessoas que conseguem ser mais tolerantes, mais amorosas, menos arrogantes, né, menos críticos. E aí a gente também consegue ajudar outras pessoas que estão passando por momentos de dor semelhantes àquilo que nós estamos vivendo ou àquilo que nós já passamos. Técnica número 24, ela nos diz que ninguém é digno do pódio se não utilizar do fracasso para alcançá-lo. O que acontece? Muitas vezes a gente quer chegar num determinado lugar e durante toda a caminhada a gente fracassa. Mas sabe que esse fracasso e toda essa caminhada que nós temos até chegar no destino, por mais que a gente consiga chegar lá, é durante a caminhada que nós formamos quem nós somos, o nosso modo de pensar, de agir. É durante a caminhada que nós nos tornamos pessoas mais maduras e experientes. Então é por isso que a gente precisa aprender a valorizar todo o processo, toda a caminhada e todo o fracasso que nós tivemos e não só valorizar quando a gente chega lá no destino final por ter concluído com o nosso objetivo. Técnica número 25, a arte de perguntar e a ditadura da resposta. Perguntar é algo essencial e nós aprendemos muito quando nós observamos, mas não devemos deixar de perguntar. É tipo ser criança, sabe? Naquela fase que pergunta tudo. Cada vez que a gente dá uma resposta para a criança, nasce lá uma nova pergunta. E isso é o que nos torna seres pensantes. Porém, a gente tem que aprender a esperar a resposta chegar. Por mais que a gente pergunte com velocidade, nós não devemos responder na mesma velocidade que perguntamos, porque é preciso analisar a pergunta para poder responder de forma adequada e correta. Então também nós treinamos isso para esperar a resposta chegar e não querer tudo de forma imediata. A técnica número 26 diz que nós devemos ter pensamentos estratégicos. E para ter pensamentos estratégicos para as coisas do nosso dia a dia, a gente precisa parar de fazer as coisas sempre da mesma forma, expandir o nosso conhecimento e renovar a nossa mente. Então a gente consegue fazer as coisas mais livres, né? Pensando como que eu posso fazer isso diferente do que eu sempre faço. E aí assim a gente também consegue deixar a imaginação e a liberdade, tendo liberdade para fluir e conseguir renovar a nossa mente com pensamentos mais estratégicos para os afazeres do dia a dia. Técnica número 27. Filtrar os estímulos estressantes para cuidar dos ataques da memória. Nós já vivemos por muitas coisas
mas a gente precisa aprender a filtrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, analisando cada situação. Porque senão, quando a gente nos decepcionar de novo, ou nos frustrar, ou nos irritarmos com algo parecido com alguma coisa que a gente já viveu, o que acontece é que a nossa mente vai trazer à memória tudo aquilo e a gente vai ficar de novo remoendo e tendo todos aqueles sentimentos. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa aprender a separar, filtrar e analisar tudo isso e entender que mesmo as coisas ruins, elas nos trazem um aprendizado. E a técnica número 28, ela também nos diz que nós devemos filtrar estímulos estressantes do presente para não comprar aquilo que não nos pertence. E o que isso significa? Que a nossa mente é como uma esponja, então tudo aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, inclusive aquilo que nós assistimos, aquilo entra na nossa mente e aí muitas vezes a gente começa a comprar aquilo que não nos pertence. Quando a gente tenta resolver e ficar vivendo aquilo que a gente não tem como resolver, aquilo que não fomos nós que criamos, né? E isso simplesmente nos faz ser pessoas mais tensas e viver a vida de uma maneira mais engessada, quando na verdade a gente pode filtrar tudo isso e seguir com a nossa vida de forma bem mais leve. Técnica número 29. Filtrar os estímulos estressantes para aumentar os níveis de tolerância à frustração. O que acontece é que todos nós lidamos com críticas, com perdas, com decepções. E sabemos que isso uma hora vai chegar, mas a gente não precisa sofrer por antecedência. Até porque a palavra de Deus nos mostra em Eclesiastes 3 que há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, tudo tem um tempo certo e todas as coisas acontecem no tempo certo. O que nós precisamos é entender tudo isso e quando esse momento de decepção, de perda, de frustração, de crítica chegar até nós, a gente consiga estar preparado e ter uma tolerância muito maior a tudo aquilo que pode acontecer na nossa vida. E a nossa última técnica, então, diz que nós devemos filtrar os estímulos estressantes do perdão e do auto-perdão. Muitas vezes perdoar é algo super difícil, né? Mas é extremamente essencial e perdoar também é um ato de inteligência. Então, nós precisamos compreender tudo isso, que nós somos seres humanos em formação e que assim como o outro erra comigo, eu também posso errar. Por isso é tão essencial perdoar o outro e me perdoar por aquilo que nós fazemos e que muitas vezes acontece fora do nosso controle ou porque estamos caminhando em busca de ser pessoas melhores. Então, nós terminamos o nosso vídeo sobre gestão emocional, mas agora é que eu vou te contar o porquê que esses dois vídeos, parte 1 e parte 2, foram tão importantes. O porquê que além de estar buscando praticar as 30 técnicas, eu quis trazer tudo isso para você. Mas eu quero ler junto com vocês o que está escrito nesse livro, Gestão Emocional do Augusto Cury, aqui no final, que foi algo que realmente me marcou e me fez... Bom, então é agora que eu vou te contar o porquê que essas 30 técnicas de gestão emocional são tão importantes e o porquê que eu quis deixar isso para o final. É algo que o Augusto Cury escreveu no livro e que me marcou e eu quero compartilhar isso com vocês, lendo junto com vocês. É o seguinte: o mestre da gestão da emoção estava cravado numa cruz, porém livre emocionalmente. Os seus carrascos estavam livres, contudo eram escravos da própria mente. Ao compreendê-los em uma situação em que era impossível pensar, ele adquiriu ferramentas notáveis para filtrar os estímulos estressantes e perdoar. O nosso maior exemplo de gestão da emoção é Jesus, e essas técnicas podem nos fazer alcançar um passo a mais de ser semelhante a ele. E é por isso que eu quis trazer esse vídeo para vocês. São técnicas que eu tenho buscado aplicar na minha vida e ser mais parecida com Jesus, e eu espero que você consiga aplicar essas técnicas na sua vida e buscar também ser assim, parecido com Jesus e ser livre emocionalmente. Eu espero que você tenha gostado.
Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Você pode também comentar aqui embaixo qual foi a técnica ou a parte desse vídeo que você mais gostou. Eu espero que tudo isso venha para agregar na vida de vocês. Deus abençoe e tchau!